Olá, é uma grande alegria receber aqui hoje o professor e pesquisador Wander Valduga. Wander, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar com a gente aqui hoje. O Wander é doutor em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pós-doutorado em Hospitalidade pela Universidade em Morumbi. É professor da Universidade Federal do Paraná, com atuação na graduação em Turismo e nos programas de pós-graduação em Turismo e Geografia. É líder do grupo de pesquisa Terroir, registrado no CNPq, e trabalha nas áreas de Turismo, Hospitalidade e Geografia. É contigo, Wander. Obrigado pelo convite, um prazer estar com vocês, com a audiência do Blog Azores. É um prazer dividir esses momentos aqui. Bem, eu trabalho então com as temáticas do turismo ligado ao patrimônio alimentar, aos sistemas agroalimentares, regimes alimentares. Falamos um pouco de todos esses temas que tocam a alimentação e o turismo e também das perspectivas institucionais que tudo isso envolve, né? Desde indicações geográficas, denominações de origem, outros tipos de patrimonialização alimentar, vamos generalizar assim, né? E que, de certa maneira, despertam e aguçam um pouco da curiosidade, né, desses visitantes que se deslocam para conhecer os produtos nas suas origens e tudo mais. E, claro, Portugal como um todo, a Europa também e outros países têm ótimos exemplos nisso, né? Especialmente no campo do vinho, do azeite de oliva ou de todas as gastronomias também, né? Por que não? E no Brasil a gente está redescobrindo a nossa gastronomia, né? Reinventando um pouco das nossas cozinhas, retomando, redesenvolvendo muitas dessas peculiaridades regionais que nós temos, né, num país tão grande, com tantos contextos culturais e migratórios, de biomas, né, e de uma diversidade que é gigantesca, né, um continente praticamente. Então, claro que é um desafio falar do patrimônio alimentar brasileiro como um todo, mas a gente vai pincelando alguns pontos aqui para essa audiência aí qualificada. Então a gente fala muito, né, do Brasil como um país das commodities, é o que faz parte, o que predomina na nossa balança comercial, né, de exportação. E nós somos aí, temos uma enorme gama de produtos das quais nós somos líderes, ou estamos entre os cinco, seis primeiros países produtores, né? Mas a maioria desses produtos estão aí no campo primário, no campo das commodities, veja como é com a soja, cacau, carne de frango, o café, né, que é esse produto tão identificado com a cultura brasileira, as frutas, né, a cachaça também, um outro produto reconhecidamente brasileiro, a erva mate e vários outros que agora estão chegando num outro nível, né, num outro status de produto, né, para um campo simbólico, cultural, patrimonial, e que avançam aquele status básico de uma commodity tradicional, né. Então, há muitas oportunidades, assim, nesse contexto, no universo brasileiro, nós entramos tardiamente disso. Mas todo mundo sabe, né? A gente tem, claro, muita coisa para se orgulhar, outras menos, né? Como o índice de desigualdade social, o Brasil está sempre aí entre os 8, 10 mais desiguais do mundo, né? Numa coleção de países aí que às vezes nos parece, inclusive para nós, mais desiguais, né? Mas diante do universo populacional que a gente tem, né? E ao mesmo tempo, claro, uma concentração enorme de renda. Nós somos aí o sexto, sétimo país com o maior número de bilionários. Então isso mostra um pouco dessa disparidade que a gente tem, né? E como isso afeta um pouco a sociedade brasileira como um todo e as oportunidades, inclusive de viajar e de conhecer produtos de qualidade, né? O Brasil historicamente tem uma gama enorme de produtos de qualidade. E aqui está em tela um dos primeiros desses casos, né, que é o cacau. É de origem amazônica também, como um todo, né, nas grandes navegações ele foi levado
para a Europa e para vários outros contextos. Porém, ele nunca se desenvolveu como um produto de alta gama no Brasil, né? Nós temos vários outros países que são reconhecidos pela qualidade do cacau, pela qualidade de chocolate, dos seus derivados, né? Mas não o Brasil. Veja, por exemplo, a Suíça, a Bélgica, a própria Itália, né? E de fato nós aprendemos a comer chocolate de qualidade fora do Brasil para depois termos essa demanda aqui. Então aqui está um pouquinho da distribuição do cacau fino brasileiro, né? E agora com várias oportunidades que estão sendo constituídas, né, de exploração turística da produção cacaueira, sobretudo na Bahia e no Pará, com belíssimas iniciativas, né, de turismo vinculado a essa produção, com experiências de produção, de consumo, integrados à natureza, cacau produzido em sistema agroflorestal. Então, é bem interessante esse marco, digamos assim, né? Mas vejam esse dado aqui, é de 15 de abril de 26, né? Aprovado o projeto que regulamenta o percentual de cacau em chocolates. É curioso que nós não tínhamos ainda isso regulamentado no Brasil. Então, aqueles percentuais de cacau, 60%, 75%, isso dependia apenas do fabricante, né? Não dependia de uma legislação aí, de uma fiscalização. Então, agora isso passa a vigorar aqui também. Isso deve reorganizar a cadeia produtiva, inclusive, né? Bom, a gente vai avançar em alguns produtos, assim, chave, só que eu acho que vale a pena destacar, para depois falarmos um pouquinho de algumas questões do turismo, né? O café é outro produto basilar, né, da economia brasileira. Nós, historicamente, fomos reconstruindo o ideário do café, o imaginário do café. Nós tivemos um contexto todo de escravidão, imigração europeia, né? Parte da nossa economia colonial que esteve vinculada à produção, sobretudo do café e da cana-de-açúcar. E é um produto que marca profundamente a cultura brasileira. Nós temos uma refeição, né? O pequeno almoço é o nosso café da manhã. Então, o café ele é central nisso. Porém, a gente ainda tem dificuldade de encontrar cafés bons, café bebida bom, né? Por exemplo, nos cafés da manhã dos hotéis, da hotelaria familiar, né? Ainda são cafés commodities, ainda que se servem nesses ambientes. Embora hoje a gente tenha muito café de qualidade que fica aqui, né? Há 10 anos atrás, esse café todo de qualidade, né? Do gourmet ao especial, ele era todo exportado. E hoje nós temos enormes redes de cafeterias, né? Que seguram, compram café verde, fazem as torrefações, então isso tem evoluído bastante, assim como as experiências de turismo de café. Minas Gerais, o norte de São Paulo, o sul de São Paulo, o sul de Minas, Espírito Santo, com a produção do café em sistema agroflorestal também, né, a região que tem denominação de origem do café, do Caparaó. Enfim, há uma série a Serra Fluminense, né, revitalizando as fazendas que produziam café no passado, né, e que agora estão retomando essa produção junto com a vitivinicultura. Isso é muito curioso, né? Imagine falar para um europeu que o Rio de Janeiro está produzindo ótimos vinhos já e também em áreas que divide com a cafeicultura, né? Então, isso talvez seja bem interessante como um produto turístico para competir internacionalmente. Então, o café, assim, são desafios, né? Ao mesmo tempo em que nós exportamos muito desse café commodity, somos maiores produtores, maiores exportadores, né? Acho que todo mundo viu toda a briga com os Estados Unidos sobre o tarifaço, e o café foi um dos produtos aí que o Brasil usa, né, como instrumento de negociação, nas mesas de negociação, para tentar baixar tarifas, né, já que quase 40% do café consumido nos Estados Unidos é de origem brasileira. Porém, a gente não domina a cadeia tecnológica do café, né? Vejam aqui que nós somos só o 16º país com patentes associadas à indústria do café. Então, as máquinas, toda a tecnologia envolvida na produção e tudo, ou são europeias, são até argentinas, né? Tem
patentes de máquina de café e o Brasil ainda engatinhando. Então, nós temos muitos elos dessa cadeia produtiva para sofisticar e para pensar, né, nessa qualificação. Então, alguns, né, produtos aqui, nós temos várias certificações, o reconhecimento de várias zonas também com indicação geográfica, com denominação de origem do café, né, que outorgam, né, uma qualidade, uma rastreabilidade para esse produto hoje. Desde os cafés finos, cafés de variedades que não sejam as mais comuns, né, robusta, mas até as robustas, né, os cafés, o café Conilon, que hoje também é produzido com alta qualidade e que tem atingido ótimos preços, assim, também no mercado internacional. Outro produto genuinamente brasileiro, né, a nossa cachaça, a base aí da caipirinha, que foi deixada em segundo plano por muitos anos, né, e é um processo claro de uma valorização patrimonial que vem de fora para dentro, naquele mecanismo patrimonial que acho que enfim, todo mundo conhece, né, em que a valorização de um produto ela é sempre externa, ela nunca é endógena, né, porque quem produz acaba banalizando, está tão envolvido na produção que acaba, né, não tendo uma valoração por si próprio daquele processo, né. A maioria das práticas agrícolas passam por isso, né, como a ordenha de uma vaca, de cabras, ovelhas e tudo mais, os queijos, né, é sempre uma valorização externa nesse processo, né, de fora para dentro. Então, quando o Brasil começa a exportar cachaça aí nos anos 2000, né, o mundo descobre a cachaça passa a ter um valor de mercado muito alto fora do Brasil. E aí se retoma a produção de qualidade das pequenas cachaçarias, dos alambiques, internamente. E, bom, junto com essa produção de qualidade que envolveu tanto o café, quanto a cachaça, quanto as cervejas artesanais, o vinho artesanal, vinho de qualidade no Brasil também é desse período. Antes nós tínhamos produção em larga escala, em modelos commodities também, né? Tudo isso data desse período dos anos 90 para cá, final dos anos 90, meados dos anos 90, na verdade, quando o Brasil entra, né, a partir de 95, na Organização Mundial do Comércio e começa a se abrir. É claro que foi o auge do neoliberalismo na América Latina, né? Foram desafios enormes para as indústrias nacionais, né? Vários países aqui da América Latina quebraram completamente, o caso da Argentina, né, que vive esse ciclo eternamente, né? E a indústria brasileira sofreu muito porque foi uma abertura comercial sem proteção da indústria brasileira, né? Se abriu e vamos ver o que vai acontecer. Então, muitas cadeias produtivas tiveram que se reorganizar para voltar a competir no mercado. E com esses produtos que eu citei, basicamente foi isso que aconteceu, né? Então, as cachaças também passaram por esse processo, né, de qualificação, de reconhecimento com indicação geográfica, de desenvolvimento de variedades específicas de cana, né, adaptadas aos microclimas, assim como café, variedades de uva e assim por diante. E hoje a gente vive essa emergência do turismo de cachaças também no Brasil. É muito forte aqui nos estados do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, muito forte em Minas Gerais, no Centro-Oeste também, São Paulo, no Rio de Janeiro, no Nordeste, no Ceará, Chapada Diamantina, na Bahia, enfim, várias regiões brasileiras estão colocando a cachaça como protagonistas desse processo de retomada de um turismo vinculado a um produto agroindustrial, né, a partir dessa valoração. E o Brasil se tornou exclusivo, né, mundialmente na produção de cachaça. A cachaça é um nome protegido, né, uma denominação de origem brasileira, então isso é importante. Quem sabe o Brasil consiga chegar num nível futuramente de um tequila, né, bebida maravilhosa do México, né. Outro produto que tem uma presença internacional, já de longa data, é a erva mate, é reconhecida como um produto de qualidade, né, no Brasil. Aí para quem é fã do Metallica vai reconhecer, né, essa imagem.
O vocalista foi influenciado por sua ex-esposa, que era argentina. Os argentinos tomam muito mate, né? Enfim, todos os países aqui do bioma Pampa, digamos assim, né? Tomam muita erva mate, muito chimarrão, muito chamate também, muito tererê. São variações regionais dessa bebida infusionada, né? E que tem uma ancestralidade importante nas comunidades guaranis, né, nos povos ancestrais aqui que habitavam todo o sul do Brasil, até sul do Mato Grosso, enfim, tinha toda uma zona de influência, né, adentrando no Paraguai, um pouco do Uruguai, e ela é muito forte. Recentemente ela passou por uma revalorização internacional. A Ásia tem comprado muita erva mate, e ela tem emergido em zonas produtoras, especialmente aqui no estado do Paraná, onde eu estou, né, vinculado, é o maior produtor nacional de erva mate, é o maior exportador também. E aí o estado tem tido um protagonismo no uso dessa erva na coquetelaria, na gastronomia, com novos usos. Então hoje a gente encontra uma série de souvenirs gastronômicos baseados na erva mate. Então, são chás, são chocolates, cookies, bolos com erva mate, tem uma série de produtos, né, cervejas feitas também com base erva mate, outros fermentados. Então, tá bem interessante essa diversificação, mas com muita qualidade, né, técnica embarcada nesses novos produtos. E esse sistema ele é importante, tão importante que a FAO reconheceu, né, como um sistema importante do patrimônio agrícola mundial. Esse sistema de agricultura tradicional, né, da erva mate aqui da Serra do Espinhaço, quer dizer, da Serra do Espinhaço foi o primeiro, né, e agora o sistema de cultivo tradicional da erva mate aqui do Paraná, que também é em sistema agroflorestal. Então, é um tipo de cultivo que preserva a floresta, né, e consegue manter, né, todo um ciclo bem interessante de plantas consorciadas para isso. Então vejam, a imagem aqui da direita é o mate gelado, que se toma muito nas praias do Rio de Janeiro, né? É um clássico das areias, né? Em Copacabana e outras praias. No canto inferior direito são boa parte dos habitantes da metade sul do estado do Rio Grande do Sul, que já tem toda uma indumentária, toda uma estética do bioma Pampa, que avança, né, Uruguai, Argentina, e é muito, muito parecido em termos culturais, em termos paisagísticos, territoriais, né, tanto que a carne é um dos principais produtos dessa região, carne também hoje com indicação geográfica, né, a carne do Pampa, mas se toma o chimarrão, né, que a gente chama, que é infusionado quente, né, com água aí entre 60, 70, 75 graus. E na região centro-oeste se toma muito mais o tererê, que aí é a erva mate, muitas vezes misturada a outras ervas, mas daí frio, gelado, né, também adaptado às condições climáticas da região, que são muito quentes, né. Então, é uma bebida que tem tido um destaque e vem se trabalhando muito forte o turismo também ancorado aí na erva mate. Então, aqui eu já falei um pouco do contexto, né, da abertura comercial, e do quanto a gente não domina as tecnologias de produção. Nós dominamos a produção primária, mas não toda a parte industrial. Falta a gente sofisticar mais as nossas cadeias produtivas, né? Aqui só um mapa da distribuição das indicações geográficas brasileiras, são mais de 120, se não me engano, hoje, né? Claro que isso, porque para um contexto europeu é mínimo, mas considerando que nós tivemos a primeira em 2002, que foi essa do Vale dos Vinhedos, que é a minha região, a dos vinhos, né? Até que evoluímos bastante nesse processo, né? A gente tem uma série de outros produtos patrimonializados, queijos, modos de fazer, modos, né, de saberes, né? Nós temos uma influência muito, muito forte de Portugal na tradição doceira, no sul do Brasil, né, que também é indicação geográfica, é denominação de origem, a partir, né, da imigração aí nas regiões de Pelotas, Rio Grande, Turuçu, Capão do Leão, né, tem uma doçaria bem interessante aí com base nos ovos, né, também, e que também emerge nesse contexto, né.
Enfim, os papéis das cozinhas, né? No Brasil também a cozinha doméstica sempre assumiu esse papel feminino e a cozinha profissional, comercial, essa coisa do masculino, mas que hoje vem se difundindo aí a partir de todos esses programas de auditório, né? Acho que o contexto europeu também, né? A gente liga uma televisão, aí tem uma coleção de programas de culinária e de auditório, né? Enfim, aqui só um documento, né, para entender um pouco da importância desse círculo virtuoso da qualidade, né, e dos discursos de origem. Brasil aí também com algumas pesquisas está atento a esse contexto internacional, as mudanças de cenário, né, toda essa mudança de comportamento de consumo pós-pandemia, uma redescoberta do rural, uma redescoberta das cozinhas regionais, né? Uma, um deslocamento aí da economia, né, global para o Pacífico, para a Eurásia aí, né? Então os mercados também têm se voltado para isso. E, bom, o Brasil redescobre, né, uma série de produtos, sofistica suas cadeias, aqui algumas cervejas a partir de frutas brasileiras, né, a cachaça de jambu, acho que talvez muitos tenham tiveram oportunidade de provar, é uma cachaça que amortece toda a boca, tem toda uma experiência sensorial ali também, espumantes feitos pelo método tradicional, então a partir do caju, né, uma fruta tropical ali do Nordeste, do cacau, né, também fermentados de cacau, e esse maracujá da caatinga, né, que ganha um outro tipo de vida, né, a partir da espumantização desse suco, né, do maracujá, e eu já tive a oportunidade de provar essas bebidas aqui, são maravilhosas. O de caju, então, se me dessem de olhos vendados, eu diria que é um espumante feito de um ótimo chardonnay. Então, são peculiaridades aí, né? Então, estamos avançando aí do básico para um conjunto todo de experiências, né? De experiências importantes, mas também experiências num sentido mais hoje regenerativo, né? De reorganizar territórios, de fomentar novas economias e de valorização aí do nosso terroir, que é um desafio, né? Num país continental, a gente tem uma costa enorme, 7.500 quilômetros de litoral, né? E ainda encontramos salmão, que vem lá do Pacífico, do Chile, né? Cruza os Andes para chegar aqui, com todo o impacto ambiental que tem lá de produção, e a gente deixa de lado os peixes brasileiros, né? Temos mais de 1.000 espécies aí de peixes costeiros, uma centena de peixes de água doce, né, com uma biodiversidade incrível que a gente ainda pode trabalhar, né, com esses produtos no universo do turismo, da gastronomia, transformá-los em produtos patrimoniais, né, desde que a gente consiga integrar, então, as nossas políticas de turismo aí já, que vem de longa data já, pelo menos 20 anos aí de programa de regionalização do turismo com políticas estruturadas, né, mas que precisam ser integradas aí às políticas agrícolas, políticas de produção agrícola, da agricultura familiar, né, mas também de agricultura industrial, em certa medida, porque o Brasil conseguiu provar que é possível produzir alimentos de qualidade em escala grande, né? Inclusive com fazendas enormes de produção orgânica, biodinâmica e também sistema agroflorestal, né? Que são desafios aí planetários, né? Esses do nosso tempo, né? Com as questões ambientais, o impacto ambiental que as produções têm hoje. Então, vou deixar aqui os links para quem tiver interesse, um pouco do que a gente faz no Terroatura aí. Tem pesquisa de cacau, chocolate, cerveja, azeite de oliva, vinho, enfim, quase todos os campos da gastronomia nós temos aí, né? Discussões aí, hoje somos 16 pesquisadores, mais estudantes de doutorado, mestrado, né? E o nosso site também, para quem quiser conhecer depois um pouquinho, pode entrar em contato também com a gente aí para parcerias. Wander, muito obrigada por essa palestra. É sempre inspirador te escutar e compreender um pouco mais a fundo, né, a relação do patrimônio alimentar, né, com o desenvolvimento de territórios, né, e também quais os desafios que a gente tem enquanto um país emergente, né.
E eu queria discutir um pouquinho mais, né? Como que a gente pode fazer, acho que esse pulo do gato, né, da tecnologia que acho que falta tanto assim para o Brasil em relação à produção, né, a toda a questão, né, igual você comentou, né, que a gente falta, né, essa questão da tecnologia. A gente tem produtos, né, a gente está muito bem posicionado em relação aos produtos, mas Eu acho que nesse sentido, Portugal, inclusive, é muito inspirador, assim, pra gente, e outros países, claro, né? A gente precisa desenvolver as nossas cadeias produtivas. Por muitos anos, a gente ouviu falar no Brasil da indústria da seca, no Nordeste brasileiro, né? Uma região que é muito árida, que sempre teve muita pobreza, né? E que sempre foi jogada numa perspectiva de esquecimento no Brasil, né? Mas o Celso Furtado, que foi um dos autores que eu coloquei em tela aqui na apresentação, ele já falava nos final dos anos 60 sobre a economia da seca, né? E no potencial que ela tinha. E esse exemplo, por exemplo, perdão pela repetição, esse exemplo da bebida de caju é uma delas, né, que pode ser desenvolvida sem precedentes, né, praticamente sem concorrência, porque o caju é uma árvore nativa que sobrevive naquelas condições de uma aridez extrema, e o Brasil sempre exportou a castanha de caju, né? E a polpa, a fruta, ela era ou usada para suco, congelada, né? Mas em uma cadeia curta, num elo curto de produção, né? Imagine conseguindo fazer uma bebida de excelente qualidade, fermentada, que pudesse ter uma cadeia produtiva complexa envolvida, como é, por exemplo, a cadeia do vinho, né? Onde você tem toda uma indústria atrelada, marketing, todo um conjunto de fornecedores, todo um cluster importante ali gerando emprego e renda nesse processo, né, numa cadeia produtiva alargada, né? E a gente pode transportar isso para quase todos esses outros produtos que eu coloquei, né? Veja, são 150 anos de liderança na produção de café. Nós deveríamos ser o maior detentor de patentes de tecnologia, de café, de métodos de extração, de variedades é aclimatadas, verdade. adaptadas, melhoramento genético, enfim, em toda a cadeia de produção nós deveríamos dominar. Mas se a Uhum. gente entra numa cafeteria, vamos pegar qualquer cafeteria curitibana aqui, de onde eu vivo, na capital, né? E a gente olhar o que tem dentro, a gente vai ver que tem uma French press, a gente vai ver que tem qualquer método de passar que não é brasileiro, porque nós temos só um patenteado, que é o método Coar. Todos os equipamentos vão ser importados, as máquinas de café vão ser importadas, né? Vai ser o básico, a louça, essa coisa, né? Ali da produção e o café. O café, sim, né? Vai ser nosso. Mas eu É muito gosto incoerente, né, Wander? É muito incoerente. eu gosto de ser otimista, assim, né? Embora isso me gere sofrimento. Veja o quanto a gente tem por construir e para Sim. conquistar nesse Uhum. universo, né? Para cachaça, a mesma coisa, porque a gente pode envelhecer cachaça em barris de madeiras brasileiras, né? Agora tem as cachaçarias usando madeiras brasileiras para fazer envelhecimento. E também na vitivinicultura, tem muitas pesquisas já sobre madeiras brasileiras, que não é necessário, não precisa ser o carvalho, né? Que para a gente ele é importado, é de difícil acesso, é muito caro. Nós temos excelentes madeiras que permitem fazer. Então a gente pode cultivar madeira, ter a indústria dos barris, dos tonéis, toda a tecnologia embarcada que se pode ter ali, né? E seguir numa sofisticação da cadeia produtiva também assim. Então a gente precisa desse conjunto complexo, né, associado aos produtos agroalimentares. Senão a gente fica no turismo de sol e praia, de sol e mar, que é ir lá curtir a paisagem e voltar. É praticamente a mesma lógica, né? Um turismo em que a gente vai só para uma zona de produção, vai lá, degusta um vinho, come um queijinho, uma cachaça e vai embora, né? Mas não tem muita indústria e muita sofisticação.
Sofisticação que eu quero falar é no sentido de elos da cadeia produtiva, elos complexos da cadeia produtiva que permitem agregação de valor em cada um desses elos, né? Não é sofisticado no sentido de chique, mas que, claro, que um dia pode chegar nisso, num produto de exclusividade, num produto que seja altamente motivador de deslocamentos, né? Vejam as regiões vinícolas portuguesas, né? O quanto que elas têm para nos ensinar, o quanto que construíram, né? Douro, Porto, o Alentejo, todas elas, a Bairrada, com seus, né? Produtos, aqueles espumantes maravilhosos, dos vinhos vulcânicos, dos Açores, tô até salivando já, Tem que vir né? experimentar. Veja o quanto a gente tem, né, de território embarcado ali, né, de embalagens e de camadas culturais que a gente pode fazer, mas daí a partir dos nossos produtos. Vamos copiar o que deu certo, vamos adaptar o que deu errado, mas vamos criar, porque a quantidade de frutas que nós temos exclusivas na Amazônia, no Cerrado e também no próprio bioma da Mata Atlântica aqui, é impressionante e o mundo não conhece. Elas ficam aqui para a gente pode usufruir de tudo isso, né? Mas imaginem, a gente tem um sem fim de possibilidades, né, de construir novas cadeias produtivas em cima da cadeia agroalimentar, por exemplo, né? Então Uhum, vejo um pouco por aí, assim, sim. né? E Ô, claro, Wander, pesquisa, pesquisa, tem que ter pesquisa, pesquisa. exatamente. Você comentou muito sobre essa questão, né, de usar as frutas, né, para produzir a cerveja. Como que você tem visto a receptividade, do público com essa inovação, né? Ah, e como que é esse choque da inovação com a tradição? São desafios, assim, né? Essa cerveja artesanal de qualidade no Brasil tem, assim, em escala, ela tem pouco mais de 20 anos. Então, ainda é algo um pouco novo. Amanhã à tarde, inclusive, eu tenho uma banca com a professora Ioná, lá na Univille, sobre a produção artesanal de cervejas em Joinville. E o crescimento das cervejarias artesanais, tanto naquela região, que é uma região de colonização alemã, quanto no Brasil, é impressionante. Se não me falha a memória, eu teria que buscar o trabalho, mas em 2002 nós tínhamos em torno de cento e poucas cervejarias artesanais no Brasil registradas. Em 2022 são mais de 2.000, né, cervejarias Uau, artesanais. surpreendente. Então, acho que isso, de certa maneira, responde porque se não houvesse aceitação, talvez não haveriam tantas iniciativas de produção artesanal. E, e a gente vê uma adaptação às condições, assim, regionais, né? Essas zonas tradicionais de colonização alemã têm feito cervejas mais tradicionais, né, nos seus modos de produção. Mas as de zonas litorâneas, assim, tem feito experimentos incríveis, assim, como sour, com frutas, cervejas para se tomar em temperaturas mais baixas, né? Agora tem muitas produzindo também sem álcool, mesmo com qualidade, cervejas artesanais, mas também sem álcool, porque acho que é uma tendência dessa nova geração, né? Beber menos, talvez beber melhor, quem sabe, né? E então as bebidas sem álcool também têm entrado assim muito. A coquetelaria brasileira passa também por um momento bem interessante de uso das nossas frutas, nossos sabores, temperos, né? E ingredientes assim que tem dado uma marca muito particular, muito territorial, assim, nesses drinks, e muitos drinks sem álcool também, né? A coquetelaria, assim, sem álcool tem avançado bastante, é bem interessante, assim, esse movimento, né? Talvez seja um momento de uma nova busca de uma saudabilidade, assim, né?
geracional, talvez fique muito mais o que a gente tem de qualidade e o sem álcool e aquela escala standard, né, de entrada talvez tenda a diminuir. Claro, o movimento das grandes cervejarias, por exemplo, comprarem as micro cervejarias continua, mas isso não tem feito diminuir o ritmo da expansão da micro cervejaria artesanal. Pelo contrário, né? Elas têm crescido muito. Mesmo grupos que venderam, ou empresas artesanais que venderam as suas unidades para grandes cervejarias, depois de um tempo elas investem novamente em outras marcas e em novas empresas, né, de cerveja artesanal. Então é um ciclo, me parece que não cessa, que está em pleno crescimento, assim. Eu acho que o Brasil acolhe bem as inovações, sabe, nesse sentido. Nós somos, claro, um país tradicional, tradicionalista, conservador, mas eu acho que tem sido bem aceito, assim, de maneira geral, né? A gente vê pelo movimento todo de expansão da gastronomia, nós nunca tivemos tantos cozinheiros, chefes brasileiros também com presença internacional como no atual momento, né? Então acho que tem uma renovação importante acontecendo, assim. Acho que uma pequena revolução aí está acontecendo. Ô, Wander, e só para finalizar esse nosso bate-papo, eu queria entender um pouco mais, né? Você falou das rotas turísticas do café, né? Falou um pouquinho também do turismo de cachaça, que até eu desconhecia, apesar de ser mineira. É, e assim, a gente vê também que tem um turismo muito voltado também, né, para a questão das vinícolas, né, do enoturismo. Como que você acha que está, né, a exploração, no bom sentido, né, de todos esses produtos que a gente tem? A gente tem conseguido aproveitar a potencialidade desses produtos para transformar em experiências turísticas? Ou você ainda vê isso como um vasto campo de exploração no Brasil, de uma forma geral? Eu acho que tem acontecido, sim, né? Um conjunto importante de iniciativas, é algo que está em curso. Se a gente pegar os órgãos aí de consultoria, todo o Sistema S e outros, a gente vê que muito do trabalho está pautado nesses produtos, nesses regionalismos, né? Porém, como a gente tem que falar, né, num país dessa dimensão, é sempre algo que está por fazer, né? A gente tem muito, muito, muito por fazer, porque hoje a gente atende o mercado nacional, nosso turismo é basicamente um turismo endógeno, né, nesses produtos regionais. O nosso grosso do mercado internacional é sol e praia, sol e mar, né, ainda. Então, em 2025, a gente conseguiu ultrapassar a barreira dos 6 milhões de turistas internacionais pela primeira vez, né? Fomos para 9,2. Eu não encontrei ainda nenhum estudo ainda dessa dispersão, para onde que esse turista está indo. Teria que pegar esses dados e fazer, né, um detalhamento deles, né, de onde essa demanda está indo, se ela se concentra nos mesmos destinos ou se ela foi para os novos destinos, né, para os novos roteiros de café, cachaça, cacau, enfim, ou de enoturismo também. Eu acho que o desafio nosso é colocar na prateleira internacional, ainda é. Nós temos problemas logísticos, né? E deslocamento, é muito caro se deslocar no Brasil. É uma viagem de Curitiba para Belo Horizonte é Lisboa a Paris, se não for mais caro até aqui do que na Europa, né? Então, claro, existem essas dimensões, evidentemente, mas nós temos poucos aeroportos regionais, os nossos deslocamentos são feitos basicamente por carro, veículo próprio, né? É, Então, existe essa dificuldade logística para pensar numa competitividade internacional, né? Acho que nós temos produtos que atenderiam, né, o mercado internacional hoje com muita qualidade. Acho que não é qualidade do produto em si,
eu acho que são desafios logísticos hoje que se impõem para a realidade brasileira, né? Que nos tornam um pouco eficientes na competitividade internacional. Acho que nós temos grandes desafios, assim. Se a gente pudesse pegar um trem, né, e em 2, 3 horas sair, por exemplo, do Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Florianópolis. Imagine que beleza que seria. A gente vai para as praias de Florianópolis, para em São Paulo, passa em Curitiba, vai para o Rio de Janeiro. A gente não tem isso, né? Na nossa alta temporada, que é o verão, né, nos meses de janeiro a março, para fazer 200, 300 quilômetros aqui para se deslocar para o litoral, 150 às vezes, que é o caso do Paraná, a gente leva 6 horas, 8 horas, 10 horas. Então, é difícil para nós viajarmos internamente. Imagine para um estrangeiro, para entender um pouco dessa complexidade que é a nossa realidade, né? Qual é um aeroporto regional que eu consigo chegar para daí andar mais tanto, para, né? Então, acho que tem esses desafios. A gente tem muito produto de qualidade, mas acho que temos desafios logísticos aí importantes a serem vencidos ainda que esbarram na infraestrutura, né? Os desafios são muitos, né? Muitos, muitos, muitos. Recentemente eu estive na fronteira há um mês, na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, Uhum. numa região produtora de vinhos, agora produtora de oliveiras e azeitonas, muito azeite de oliva, muito investimento português lá, espanhol. Azeites de excelente qualidade, assim, premiados em concursos. Um dos azeites, num concurso internacional, foi eleito o melhor azeite daquele concurso, enfim, do mundo, nesse momento, né? Vinhos de excelente qualidade, mas, assim, 5 a 6 horas da capital eu levei para chegar, o carro da universidade, porque não tem voo regional, então, Uau, desafios logísticos imensos. desafios. Então, se tem esse desafio para chegar lá para visitar, existe o Uhum. desafio para distribuir essa produção, Sim. né? Então, a gente não encontra, por exemplo, aqui em Curitiba, os vinhos daquela região, eles não chegam aqui. Uhum. E chegar em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, as principais capitais, né? Para chegar num universo de consumo maior. Então, a gente tem muita produção, mas regionalizada e de consumo regionalizado também, Uhum. em função desses desafios aí que ainda temos, né? Quantos países tem aqui? Exato. Ah, são vários países dentro do Brasil. Isso é É, verdade. Ô, Wander, nossa, muito bom. Muito obrigada por essa palestra, por esse bate-papo. É sempre muito bom ter essa oportunidade de troca contigo. Obrigadíssima. Obrigado, Dani. A gente fica à disposição. Sempre um prazer aí conversar contigo, com os colegas aí de Portugal e agora com toda a tua audiência aí que sei que é espetacular aí, muito qualificada. Obrigado. Obrigada, Wander.